A água é um dos elementos mais essenciais para a vida na Terra. Ela percorre o planeta em um ciclo contínuo. Evapora-se, condensa, cai em forma de chuva e retorna aos rios, mares e lençóis subterrâneos. Sem ela, nada do que conhecemos existiria. Nem as florestas, nem os animais, nem nós mesmos. Está presente no ar que respiramos, nos alimentos que consumimos, no corpo humano e em todo o equilíbrio do planeta. Mas o que acontece quando essa fonte de vida começa a ser destruída pelas próprias ações humanas? Com o crescimento das cidades, os rios passaram a ser vistos não mais como símbolos de pureza, mas como meios de descarte. Esgotos, produtos químicos e resíduos industriais começaram a ser despejados sem controle. Aos poucos, a água, antes sinônimo de vida, passou a carregar doenças, metais pesados e substâncias tóxicas. O avanço da industrialização, aliado à falta de planejamento urbano e de consciência ambiental, transformou nossos rios, lagos e oceanos em depósitos de poluição. E o que parecia um problema distante, restrito a áreas específicas, hoje é uma crise global. Da chuva que cai nas cidades, às ondas que tocam o litoral, todas as formas de água estão conectadas. Quando poluímos uma nascente, afetamos toda a sua cadeia que depende dela. E quando o ar se enche de gases e fumaças, as chuvas também se tornam ácidas, corroendo os solos, os ecossistemas e a própria infraestrutura da cidade. O resultado é um ciclo de contaminação que ameaça não apenas o meio ambiente, mas nossa própria sobrevivência. Então, nesse documentário que o nosso grupo produziu, a gente vai falar como essa poluição na água afeta o nosso modo de viver. A gente vai abordar as causas históricas e culturais. A gente vai falar como a Revolução Industrial impactou nisso. A gente vai falar sobre corrupção, a gente vai falar sobre falta de incentivo governamental e depois a gente vai abordar as principais consequências desses problemas. Então, por exemplo, a chuva ácida, que altera o pH do nosso solo, corrói plantas, dificulta a forma de viver. A gente vai falar sobre as indústrias petroquímicas, que em 2019 teve um grande escândalo de óleo cru vazando nas nossas praias, no litoral do nosso Brasil. A gente vai também abordar temas como a liberação de metais pesados em rios, lagos e em mares, que afetou várias tribos indígenas do país, como mercúrio, o garimpo legal. A gente vai falar também sobre como isso impacta na nossa vida. Então, fiquem com o nosso documentário. Oxi! Olá, meu nome é Daniel de Castro Nunes de Paulo Peixoto, eu sou do segundo A. E pra gente conseguir entender e compreender o porquê dos nossos rios, principalmente de Maceió e de outros lugares do Brasil, estão passando por uma complexa degradação e essa poluição, a gente precisa entender os fatores históricos e culturais. A humanidade foi se transformando rapidamente. A Revolução Industrial foi um marco importantíssimo para a humanidade e ela prometeu um avanço tecnológico, um conforto maior. As cidades começaram a crescer, as indústrias foram se multiplicando e a produção nunca havia sido tão intensa. Mas, junto com o progresso, veio um tipo de relação com a natureza, do humano e a exploração da natureza. Os rios, que antes eram vistos como um símbolo de natureza, de vida, de prosperidade, muitas pessoas, até hoje, querendo ou não, usavam os rios e usam os rios de forma para conseguir se ajudar a manter vivo. E assim, sempre foi uma fonte de vida, foi passado a ser visto como uma coisa para despejar metais pesados, sólidos químicos e várias outras coisas que vão prejudicando a natureza com o longo do tempo, e a cobrança vem. E essas cobranças a gente já vê e vem vindo. E essas cobranças a gente já vem vendo isso há um tempo.
E a gente vê isso diariamente. Por exemplo, quando a gente passa no Riacho Salgadinho, a gente vê uma degradação intensa, que hoje está tendo um projeto, mas mesmo assim a gente consegue perceber como a degradação afetou esse riacho, que um dia já foi fonte de vida, que nem eu tinha comentado. E uma dessas cobranças que a gente consegue perceber é, por exemplo, peixes morrendo. Hoje a gente já não consegue ver nenhuma forma de vida realmente vivendo no Riacho Salgadinho, que dependa, por exemplo, peixes não existe mais por conta de transformar o riacho num esgoto, no descarte para um saneamento básico, e hoje já é muito menos perceptível a vida no mar, por exemplo, que nós iremos abordar ainda nesse documentário. Há um tempo era perceptível o tamanho da quantidade de peixes e de forma de vida que tinha, por exemplo, no Mar da Pajaçara. Hoje já é difícil de perceber isso. E essa cobrança, ela veio forte, porque com a industrialização a gente necessitou muito mais de energia e água para produzir tudo que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Gasta muito os recursos naturais. Então, com o avanço da tecnologia e da industrialização, foi perceptível que a gente utilizou muito mais água, por exemplo, e isso dificultou muito a nossa vida. Porque com o passar do tempo, a população foi crescendo e o que a gente consumia se multiplicou, se triplicou. Então, assim, no sentido de ter mais gente, ter mais população, tem a maior necessidade de ter mais mercadoria circulando para atender as necessidades de todas essas pessoas, que, convenhamos, não são poucas. Em Maceió temos 1 milhão de pessoas, e então só para Maceió a gente tem que tirar de rios, lagos, muita água para abastecer 1 milhão de pessoas. E essa quantidade de pessoas gera uma quantidade de resíduos sendo devolvido para a natureza muito maior do que era antes. Por exemplo, você tira da natureza água para fazer solvente, tinta, tudo químico, muita coisa química vai à base da água. E tudo isso é devolvido para a natureza de forma sem controle. E isso é perceptível, como eu já citei, no Salgadinho, na praia, da Jatiuca, da Pajaçara, da Ponta Verde. É perceptível que a qualidade da água não é mais a mesma. Não é mais cristalina, ou não é mais possível uma quantidade de vida alta por conta dessas coisas que são feitas sem controle. Então, isso realmente prejudica a nossa vida e o nosso costume em Maceió. E com esse crescimento desenfreado da população e da busca por mercadoria, a natureza não conseguiu, o saneamento também, e a natureza não conseguiu acompanhar esse crescimento acelerado. Por exemplo, pessoas que se instalavam perto de rios para utilizar daquele rio para lavar roupa, por exemplo, tudo que era gerado por essas casas, por essa população que foi se instalando ali, era jogado, despejado no rio, porque não tinha saneamento básico, ou era feito de uma maneira sem controle, e isso também dificultou muito e causou a poluição dos nossos rios, que hoje a gente vê. E a exceção virou uma regra. Hoje a maioria das cidades brasileiras jogam o seu esgoto em rios e praias, por exemplo. E esse esgoto que é despejado leva, como eu tinha abordado, coisas que acabam com a vida desse rio e desse mar, mas também levam nutrientes em excesso. Nutrientes esses que vão causar um desequilíbrio na água e vão, por exemplo, gerar uma proliferação de algas em excesso.
E isso dificulta muito porque tudo na natureza é em equilíbrio. A quantidade de algas, a quantidade de nitrato numa água, de nitrito, a amônia consegue ser absorvida por aquele rio. Só que quando o humano interfere e desequilibra essa balança que a natureza consegue equilibrar, acaba com a vida naquele rio. Por exemplo, se tem muita alga, várias plantas vão ficar cobertas dessa alga e não vão conseguir fazer a fotossíntese. E vão deixar o rio sem ar para os peixes e vão acabar morrendo. E, consequentemente, os peixes também irão a óbito. E também aí entra um segundo fator que a gente conhece, mas muita gente não procura entender ou entende e nem se preocupa com aquilo, que é a desigualdade social. Nem todo mundo tem acesso a um saneamento básico. E aí que tá. Pessoas privilegiadas conseguem morar num bairro planejado, com saneamento básico feito, com a chegada de água limpa e tratada para consumo em sua casa. Elas conseguem viver de boa, sossegado. Só que pessoas que vivem no meio da periferia, e até antigamente essa desigualdade já era presente, após a escravidão, por exemplo, muitas pessoas, como eu tinha citado, tiveram que se instalar na beira de rio. E esses dejetos foram jogados nos rios e mares, por exemplo. Então, a desigualdade social é um grande fator da poluição desses rios. E com essa desigualdade social, as populações mais pobres e desprivilegiadas, elas ficaram e ficam vulneráveis a doenças de pele, por exemplo, doenças geradas pela própria natureza, como a ectossomose, a barriga d'água, porque não tem um saneamento básico. O consumo de alimentos mal lavados, por conta do saneamento básico, que não chega para essas pessoas. Então, isso é uma grande causa da desigualdade social. E a desigualdade social que é gerada por conta dessa dificuldade no acesso ao saneamento básico, também gera doenças, a vulnerabilidade a doenças, por exemplo, como doenças de pele, doenças assim, contagiosas, por exemplo, a impinge, que é uma doença que é de extrema facilidade para a contaminação de outras pessoas. E ela é gerada por uma falta de higiene, que muitas vezes uma mãe, por exemplo, não consegue tomar banho e nem dar banho nos seus filhos, deixando eles vulneráveis a doenças, como a impinge, ou surtos de hepatite, surtos de cólera, a vulnerabilidade também a doenças como a barriga d'água, como, enfim, a ectossomose, enfim, várias coisas que são geradas a quem sofre a desigualdade social, que são geradas por conta da dificuldade de saneamento básico. E a falta de fiscalização e de políticas públicas reforçam esse ciclo. Como eu já tinha falado, as pessoas mais pobres sofrem por conta da falta de saneamento básico, pois às vezes o governo e o Estado não conseguem fazer políticas que deem acesso a essas pessoas. E também a falta de informação, que o Estado não se propõe a informar essas pessoas, a divulgar essas informações para essas pessoas, ajudam muito a esse ciclo. Por exemplo, uma pessoa que nasceu por exemplo, numa comunidade que fica próxima a um rio. Ela nasceu lá, aquela comunidade já é desenvolvida ali. Então, ele já vai estar com a cabeça que jogar o lixo naquele rio é uma coisa normal. É uma coisa que deve ser feita e que não tem outra oportunidade, outra opção dele jogar aquele lixo em outro lugar. Então, ele acha que a única maneira é despejar o esgoto daquela comunidade no rio. E ao invés de um prefeito ou de um governador se
propor a fazer um saneamento básico e a conseguir incentivar essas pessoas e levar as informações para elas, de modo que elas entendam que jogar o lixo no rio, por exemplo, vai prejudicar a natureza e a forma de vida delas. Também essa falta de informação acaba fazendo pessoas cometerem erros que às vezes são tão bobos e repentinos do dia a dia do brasileiro que às vezes nem percebe, e aí também nem se encaixa tanto só na desigualdade social, só quem sofre, porque é uma coisa repentina no dia a dia de todo brasileiro sofre isso, seja do pobre até o rico. Por exemplo, você jogar óleo na pia, você jogar óleo de cozinha mesmo, ou qualquer outro tipo de óleo na pia, aquele óleo vai contaminar milhares de litros de água, e isso vai prejudicar muito a vida da natureza em vários rios e no mar. E esses pequenos problemas criam essas pequenas causas, essas pequenas atitudes criam problemas gigantescos. E também outro contexto, outra causa que agrava esses problemas são a corrupção presente na política brasileira. Por exemplo, um prefeito que começa uma obra, quer investir naquela obra, só que por conta de desvio de verbas, corrupção mesmo, aquela obra fica parada por décadas, e talvez aquela obra resolveria grande parte do problema de saneamento básico, por exemplo, na vida de várias pessoas e vários brasileiros. E hoje a gente vê os efeitos desses problemas que nós mesmos criamos, o Estado e a população. A falta de interesse social, a corrupção, a desigualdade social, a intensa industrialização, que tudo eu citei, são grandes peças nesse quebra-cabeça que a gente tem que começar a atacar a raiz desse problema. A gente tem que começar a ser radical quanto a esses problemas, porque hoje a gente sente isso no nosso dia a dia, a gente sente isso na pele, e principalmente as pessoas que mais sofrem, querendo ou não, são a população pobre, são a população que não tem acesso ao saneamento básico. E se a gente quiser mudar o futuro, a gente tem que olhar, como eu já citei, a gente tem que olhar para a raiz do problema, a gente tem que atacar essa raiz. Então é importante, para a gente começar a planejar o futuro, a gente olhar para o nosso passado e tentar, com os nossos erros, não cometer mais eles e achar soluções para isso. Agora, o meu amigo Lucas vai desenvolver as consequências dessas causas. Oi, meu nome é Lucas Alencar, sou do segundo no ar, e hoje eu vou apresentar sobre a consequência da degradação das águas. Suas consequências vão muito além de uma paisagem que se perde. Elas afetam a alimentação, a saúde, a moradia e toda a dignidade humana. A gente veio aqui no Salgadinho mostrar que esse problema da poluição nas vias hídricas e nos nossos rios e mares, ele está presente no nosso dia a dia, no nosso local que a gente passa para ir para nossa casa, para ir abastecer o carro, para ir fazer as compras, e muitas vezes a gente nem se toca porque a gente já tá tão acostumado, a gente só reclama do cheiro. Mas é um grave problema que a gente precisa se preocupar. Agora eu vou falar dos metais pesados e o porquê desses metais são tão comentados e a gente às vezes nem procura saber. Esses metais que a gente tanto ouve falar, mas às vezes a gente nem procura saber por onde eles vêm de certas indústrias que não se preocupam com o meio ambiente, não fazem os descartes daqueles metais de forma correta e também por má fiscalização do governo, por exemplo. Esses metais é o mercúrio, o arsênio, o cádmio, o chumbo, por exemplo. E assim, eles se camuflam nos nossos rios.
afundando e ficando camuflados no substrato, por exemplo, embaixo de terras, e contaminam toda a forma de vida daquele rio. Por exemplo, uma população ribeirinha que se alimenta de peixe e consome o peixe daquele determinado rio que foi contaminado com mercúrio, eles vão também ser contaminados com o mercúrio e eles vão passar por diversos problemas graves, levando à morte. Essa intoxicação ataca principalmente o sistema neurológico. Então, assim, a gente percebe que esse problema precisa de uma fiscalização, precisa ser resolvido já. E esse problema também, esses metais, eles não atingem só o rio, eles vão para o mar. Que o Miller agora vai falar sobre o mar e sobre o vazamento de óleo das indústrias petroquímicas nas nossas praias e mares. Boa noite, gente. Eu estou aqui localizado no bairro de Cruz das Almas, aqui no nosso município de Maceió. E hoje eu vim falar justamente sobre um caso que aconteceu em 2019, que foi o derramamento de petróleo aqui perto da nossa costa litorânea do nosso país, que atingiu as costas nordeste e sudeste do Brasil, tá? Formando mais de 3.000 quilômetros somente de óleo cru, né? Cobrindo vários quilômetros, aproximadamente 3.000 quilômetros, né? Impactando a vida marítima e trazendo impactos socioeconômicos. Esse impacto atingiu a vida ambiental, né? Atingindo manguezais, recife de corais e animais marítimos. Ou seja, acabou impactando muito a vida marítima, né, das regiões afetadas pelo petróleo. Como impactos socioeconômicos, a gente pode citar a pesca e o turismo, que foram bastante afetados, né? As famílias que dependiam, né, desse modo de viver, né, acabaram perdendo sua renda. E tivemos também os impactos na saúde. Bem, esse acontecimento mostrou o quanto as nossas águas estão vulneráveis e como a falta de preparo e de fiscalização pode transformar o acontecimento em uma tragédia, né? Impactando a vida de quem mora em cidades litorâneas e a vida ambiental e a vida marinha também, né? Vale destacar também que o cheiro do óleo acabou impregnando nas cidades litorâneas, afetando a vida de quem mora, né, nessas cidades, tá? Mas a degradação não se limita apenas ao mar, né? Podemos também destacar também impactos, né, na areia, na parte terrestre. A poluição da atmosfera também deixa suas marcas. E essa poluição é feita por meio de queima de plásticos, de substâncias tóxicas para o meio ambiente, feitas por empresas muitas vezes que não têm autorização para fazer isso e fazem ilegalmente. E assim, quando a fumaça sobe da poluição, ela forma o que é chamada de chuva ácida, que quando chove sobre rios como Salgadinho, altera o pH da água. E quando tem vida nessa água, como peixes e algas, sofrem alteração e às vezes não sobrevivem. A maioria das vezes não sobrevive. Florestas inteiras já foram devastadas por esse fenômeno. E o solo ao redor se torna infértil. Não é à toa que aqui do lado não tem nenhuma grama. E aí a vida começa a morrer ao redor e sobe o fedor do esgoto, como é despejado no nosso famoso Salgadinho. A poluição da água e da atmosfera estão intimamente interligadas. Elas são responsáveis pela chuva ácida. Por exemplo, o riacho Salgadinho, ele é composto por poluentes como solventes, enxofre, amônia. E quando acontece o ciclo da água, que o sol evapora essa água, esses poluentes sobem para a nossa atmosfera e formam gases prejudiciais para ela. Também essas águas que são contaminadas liberam amônia, e essa amônia reage no ar e ela forma o óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio é responsável e ele ajuda muito a liberação de gases tóxicos, que ajuda também na chuva ácida. E a decomposição de matéria orgânica nos rios e lagos poluídos geram gases favoráveis para o efeito estufa e eles prejudicam na qualidade do ar. Dois exemplos desses gases são o metano, que é o CH4,
e o óxido nitroso, que é o N2O. E a relação desses dois problemas, a poluição da atmosfera e a poluição das águas, elas geram a chuva ácida, que essa chuva ácida ela é causada por dois principais gases, o dióxido de enxofre, que é o SO2, e os óxidos de nitrogênio. Quando eles sobem e reagem com o vapor da água, eles geram o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, HNO3. E a chuva ácida traz com ela grandes problemas, como a morte de vida em vários rios. Por exemplo, quando tiver uma chuva ácida em cima de um rio, vai abaixar o pH, vai acidificar o pH daquele local e vai matar toda a forma de vida ali, porque aquela forma de vida não aguenta um pH tão ácido. Ela vai destruir os solos, reduzindo os nutrientes daqueles solos, vai contaminar os lençóis freáticos, que a chuva ácida também chega nos lençóis freáticos, vai aumentar o efeito estufa, porque por conta da liberação de gases como o metano, CH4, de rios poluídos, esses gases ajudam muito no efeito estufa. Então, a poluição aquática, ela não só afeta os rios ou os mares, ela afeta toda forma de vida no planeta. Por exemplo, com a chuva ácida, a chuva ácida vai apresentar riscos para a saúde humana, como a contaminação do ar, com os gases que eu já citei. Então, é de extrema importância que a gente combata esse problema. Assim, a gente chega no final do nosso documentário. A gente quis deixar claro que todas as nossas ações, elas acarretam em consequências. A gente citou poluição por metal pesado, a gente citou as indústrias petroquímicas despejando óleo nas nossas praias, a gente também citou a falta de incentivo governamental, de pessoas que acham que jogar aquele lixinho na rua, jogar aquele lixinho no salgadinho, jogar aquele lixinho num rio, não vai dar em nada. A gente mostrou que isso dá sim e que isso traz consequências. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso documentário. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus.